Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal para começar um novo quadro por aqui, análise de jogos históricos da dupla Grenal, para que a gente possa recordar grandes partidas de Grêmio e Internacional nessa quarentena. Para início, para o primeiro capítulo deste novo quadro, eu vou analisar um jogo do Internacional em homenagem aos 111 anos de história completados neste sábado. E para isso, a gente vai voltar ao dia 9 de agosto de 2006, para mim, uma partida que marcou a mudança de patamar do clube a nível internacional. Eu estou falando da final da Libertadores, o primeiro jogo contra o São Paulo no Morumbi, 71 mil pessoas no estádio na capital paulista, vitória do Internacional por 2-1, 2 gols de Rafael Sobis. O Inter, que havia passado na semifinal pelo Libertad, 0-0 no Paraguai, 2-0 no estádio Beira-Rio, gols de Alex e Fernandão. E o São Paulo, por outro lado, havia passado pelo Chivas Guadalajara, vitória no México por 1-0 e vitória no Morumbi por 3-0. O São Paulo, que era o atual campeão da Libertadores e o atual campeão do mundo. Inter e São Paulo, à época, eram os dois melhores times do futebol brasileiro. O São Paulo, escalado com Rogério Ceni no gol, com 3 zagueiros, era o esquema preferido do Muricy Ramalho, o Fabão pelo lado direito, o Lugano como líbero e o Ed Carlos como zagueiro pela esquerda. O meio-campo, com 2 laterais, o Souza aberto pelo lado direito e o Júnior aberto pelo lado esquerdo, na dupla de volantes Mineiro e Josué, dupla tão conhecida no São Paulo. Mais à frente o Danilo e aí um pouco mais à frente o Leandro, para chegar mais próximo do Ricardo Oliveira, que era o homem mais de frente, mas não era um centroavante mais parado. Era um jogador de muita mobilidade, tanto que o Ricardo Oliveira, ao longo do jogo, ele se movimenta pelo lado esquerdo, se movimenta pelo lado direito, abre espaço para os jogadores de trás chegarem para a conclusão. O Internacional do Abel Braga, comandado por Abel Braga, foi a campo com Klemer no gol, com o Ceará na lateral direita. Naquela altura o Ceará já tinha tomado a posição do Helder Granja. A dupla de zaga, Bolívar, Fabiano Heller e o Jorge Wagner como lateral esquerdo, meia de origem, mas lateral esquerdo. A gente vai ver durante o jogo que ele muitas vezes inverte de posição com o Alex, que joga também pelo setor esquerdo no meio campo inicialmente. O meio campo com 2 volantes de marcação, o Fabinho e o Edinho é um dos grandes nomes dessa partida. Mais à frente, o Tinga aberto pelo lado direito, o Alex pelo lado esquerdo. Um pouco mais à frente, chegando, colando no Rafael Sobis, o Fernandão, que não era um centroavante propriamente, ele jogava mais recuado para ligar esse meio-campo ao ataque. O Rafael Sobis era o jogador mais avançado do Internacional. A primeira partida começa muito nervosa, com muitas entradas fortes no jogo, tanto é que o Edinho já dá uma chegada no Mineiro com 2 minutos de jogo, e já quase tira o Mineiro de campo, ele volta mancando. O Lugano depois dá uma chegada no Jorge Wagner na linha lateral. Então é um jogo muito nervoso no início, um jogo onde as duas equipes acabam truncando demais, e aí com 10 minutos a gente já tem a primeira expulsão. Lembrando que tivemos 2 expulsões lá no dia 9 de agosto de 2006, no primeiro jogo da final. A expulsão do Josué, a expulsão justa pelo Larrion, árbitro uruguaio. Ele dá uma cotovelada no Rafael Sobis, numa cabeçada, vai disputar e deixa o braço, acaba sendo expulso pelo árbitro uruguaio. E ali a gente já tem uma primeira mudança no jogo, porque com um jogador a menos, o Internacional muda sua postura. Embora a postura do Inter, mesmo no início do jogo, fosse de jogar. Aliás, aquele time do Internacional era um time que, mesmo fora de casa, não permanecia atrás. Ele procurava jogar quando tivesse a bola para agredir o adversário. A partir do momento que o Josué é expulso, aí sim o Internacional vai todo para cima, porque ele coloca espetado os 2 laterais. O Ceará e o Jorge Wagner vão praticamente jogar como 2 pontas, principalmente o Jorge Wagner tendo essa característica por ser um jogador oriundo de meia. Ele joga
pela faixa esquerda junto com o Alex, e aí tem uma dobradinha, muitos momentos, como eu falei no início do vídeo, eles trocam de posição, com o Jorge Wagner ora jogando por dentro, com o Alex caindo mais pela ponta, eles trocando, o Jorge Wagner caindo por fora, o Alex por dentro, então o Inter se torna um time muito ofensivo, e o São Paulo é obrigado a recuar o Leandro para jogar, para ajudar nessa marcação pelo lado direito, já que o Souza fica muito encarregado para marcar muitas vezes o Jorge Wagner ou o Alex, e aí o Leandro é obrigado a recuar. E aí, para mim, o primeiro erro do Muricy. O Muricy mantém esses três zagueiros. Se ele já tem menor superioridade, não tem a superioridade numérica no meio campo, com esses três zagueiros, com o Lugano como último homem, tendo uma função nula no jogo, porque o Lugano, para participar desse jogo, ele precisa sair dessa função de líbero para o meio campo para tentar a marcação. Então ali o Muricy já erra, porque daí ele perde ainda mais a superioridade numérica no meio campo. E aí uma das figuras centrais do Internacional é o Tinga, porque o Tinga, que jogava mais aberto pelo lado direito, o Tinga cai um pouco mais para dentro, para que o Ceará tenha essa chegada pelo lado direito, e o Tinga buscando os espaços, atacando os espaços, e tem espaços nesse meio campo, porque o São Paulo não consegue, pelo menos, equilibrar esse número no meio campo, acaba perdendo o meio campo, e aí o Inter começa a tomar conta do jogo. O São Paulo se recolhe demais e o Inter começa a ter essa posse de bola e essa superioridade numérica no meio campo. Tanto é que o Inter, logo depois da expulsão do Josué, isso a 10 minutos do primeiro tempo, o Inter já tem a primeira chance, que é um passe espetacular do Edinho, o Edinho que vinha dar um passe muito bom para o Rafael Sobis no primeiro gol. O Edinho acha o Jorge Wagner aberto pelo lado esquerdo, às costas da zaga do São Paulo, ele bate cruzado, o Rogério Ceni faz uma grande defesa. A rigor, é a única grande chance do Internacional no primeiro tempo, essa chegada do Jorge Wagner às costas da zaga do São Paulo. O São Paulo tenta explorar contra-ataques, o Danilo muitas vezes caindo pelo lado esquerdo, o Leandro tendo que se desdobrar, marcar quando o Inter tivesse a bola, mas tentar agredir pelo lado direito, principalmente porque o Jorge Wagner se lançava ao ataque. E aí o Inter não tinha uma recomposição muito boa por aquele lado. Tanto é que muitas vezes o Fabinho ou até mesmo o Edinho fechavam com uma linha de três com o Bolívar e o Fabiano Heller, tendo que muitas vezes também fazendo essa cobertura pelo lado esquerdo. O Inter, mesmo tendo mais essa posse de bola, tendo uma superioridade no meio campo, ele não consegue agredir a ponto de levar tanto perigo ao Rogério Ceni, a ponto do Rogério Ceni fazer uma grande defesa. O São Paulo, por sua vez, uma hora ou outra, com o Ricardo Oliveira caindo pelos lados, ele tentando abrir espaço para os jogadores chegar de trás para tentar assustar o Klemer. Numa delas, ele acaba assistindo o Leandro, que consegue fazer esse corredor, chega às costas do lateral esquerdo do Inter, ele finaliza e o Fabinho consegue travar o que seria o gol do São Paulo. Quando eram marcados 38 minutos, o Fabinho é expulso aí de uma forma ridícula. O Fabinho, infantil, acaba dando um tapa no Souza após uma dividida com o Souza, e aí o Larionda, avisado pelo quarto árbitro, ele coloca o Fabinho para a rua. 10 contra 10, o Inter dá uma recuada no Ceará para jogar um pouco mais atrás, mas continua com o Jorge Wagner liberado pelo lado esquerdo. O São Paulo te recompõe, São Paulo volta com seus três zagueiros naturais, o Leandro não precisando voltar tanto para ajudar o Souza, mantém o Mineiro como único marcador centralizado, Danilo mais centralizado pela esquerda no meio campo, com seus dois laterais apoiando bastante, tanto é que numa dessas chegadas o Souza obriga uma boa defesa do Klemer. A rigor também a única boa chance do São Paulo no primeiro tempo, uma bola cruzada na área, ele acaba pegando de primeira, uma boa defesa do Klemer. Um primeiro tempo que termina 0-0, muito estudado, porque são duas muito boas equipes que se equivaliam em determinado momento, e aí, pro segundo tempo, se manteve da mesma forma. Com a bola, o Internacional ainda tinha superioridade numérica, porque esse terceiro zagueiro do São Paulo não tinha função quando o Inter tinha a bola. Tanto é que a gente vai ver isso no gol do Internacional com 8 minutos. Uma saída de bola do Fabiano Heller com o Bolívar. O Bolívar acaba acionando o Edinho, que àquela altura era o único marcador do Internacional no jogo. O Edinho se projeta, não tem a marcação do Danilo, que teria que ser o jogador que acompanhasse o Edinho.
o Mineiro não consegue acompanhar, e aí o Lugano, que é o jogador da sobra, que não teria participação no jogo, porque esse jogador da sobra, ele acaba adiantando para sair na caça ao Edinho. No que ele sai na caça ao Edinho, o Edinho coloca o Rafael Sobis, o Sobis no mano a mano com o Fabão, ele entorta o Fabão, bate de direita, no canto direito do Rogério Ceni, ela ainda bate na trave. O Inter, àquela altura, abriu o placar no estádio Morumbi, com merecimento, porque o Inter já era melhor quando tinha 10 contra 11, porque foi logo no início, manteve melhor depois no 11 contra 11, e o Internacional, num passe belíssimo do Edinho, que foi um dos grandes destaques do Internacional naquela partida, uma das melhores partidas do Edinho com a camisa do Internacional. Obviamente o grande protagonista foi o Rafael Sobis. O Inter abriu o placar no Morumbi. O São Paulo se atordoou no momento que levou o gol, sentiu bastante o golpe, a torcida também começou a vaiar em alguns momentos que o São Paulo errava alguns passes, e o Inter se aproveitou. O Inter, com jogadas rápidas de contragolpe, de transição rápida, com o Alex, como eu falei, trocando muitas vezes de posição com o Jorge Wagner, para trazer um nó na cabeça dos jogadores do São Paulo. Alex, hora jogando como lateral, recompondo até como lateral, Jorge Wagner caindo por dentro, mas também pela esquerda. O Internacional tomou conta do jogo. São Paulo perdeu o meio-campo, porque começou a se atirar de forma desorganizada para frente. E aí o Internacional chega ao segundo gol, numa roubada do Fabiano Heller. O Fernandão, que no final do lance aparece para cabecear pelo lado esquerdo, ele também participa dessa jogada, nessa transição rápida com o Jorge Wagner, com o Alex cruzando no segundo pau. O Fernandão, que tinha começado a jogada, aparece no segundo pau, cabeceia para o meio, que era para o Tinga. O Júnior acaba cabeceando no travessão. Na volta, o Rafael Sobis faz o 2-0 para o Internacional, um 2-0 merecidíssimo, um 2-0 de um time que controlava o São Paulo no Morumbi. O Muricy acaba fazendo uma substituição, ele tira o Danilo e coloca o Lenilson, para ter um pouco mais de chegada à frente. O Lenilson tinha uma presença maior ofensiva, e é com o Lenilson a primeira grande chance do São Paulo no segundo tempo. Ele acaba dominando, fazendo a parede de costas, ele vira e finaliza para uma ótima defesa do Klemer. O São Paulo se anima no jogo. O São Paulo volta ao jogo a partir daquela chance que ele perde com o Lenilson numa boa defesa do Klemer. O problema é que o Inter era muito perigoso nos contra-ataques. O Inter que no 1-0 ainda tinha tirado o Ceará e botado o Wellington Monteiro, a substituição do Abel Braga, até para segurar mais o lado direito defensivo, o lado esquerdo ofensivo do São Paulo, porque sabia que por ali o São Paulo era muito forte, principalmente com o Júnior, que era um lateral muito ofensivo, um lateral diferente do Souza, por exemplo, que é um lateral ofensivo de origem meia, mas é um jogador que cai mais por dentro. Por isso o Leandro jogava por ali para abusar ali da beirada do campo. O Internacional, que com 2-0 retrai um pouco mais, natural. O São Paulo tenta se atirar em cima do Internacional, e o Inter tem a chance do 3-0 com 25 minutos, a chance do Rafael Sobis, a chance que cai no pé do Sobis, ela dá uma subidinha no gramado, ele pega de canela e manda por cima do Rogério Ceni. Uma ótima jogada ofensiva do Inter, com o Fernandão participando, o Ed Carlos tirando o que seria o gol do Tinga, e aí o Sobis de frente pro gol, ele bate por cima. Depois do jogo ele até fala que ela deu uma subida, bateu na canela, e aí o Inter poderia ter feito o terceiro gol e ter liquidado com o São Paulo no Morumbi. O São Paulo, que viria fazer o seu gol com 30 minutos, e aí bota fogo no jogo. O São Paulo fez o gol num cruzamento do Leandro pelo lado direito. O Ed Carlos, entre o Edinho e o Bolívar, sobe sozinho para fazer o 2-1. E aí ele bota fogo no jogo, e também porque o Muricy consegue enxergar aquilo que eu já falei aqui no vídeo, a função nula de um 3 zagueiros. Não precisa ter 3 zagueiros, sendo que o Lugano não tem uma função, não tem a qualidade para sair para o jogo, e também não participa do jogo quando o Inter tem a bola. Ele tira o Ed Carlos, fecha dois zagueiros, o Fabão e o Lugano, e aí coloca o Aloysio Chulapa, e aí ele bota um centroavante de fato, para incomodar a defesa do Internacional, que àquela altura já jogava com 3 zagueiros. O Abel tinha tirado o Alex para botar o Índio, e aí dessa vez era o Inter com 3 zagueiros, com Bolívar, Índio e Fabiano Heller, com o Aloysio mais enfiado. O São Paulo tenta ir pro abafa. O São Paulo chega a ter até uma oportunidade ou outra, não muito clara,
muito mais na base da pressão da torcida que acordou naquele momento. Tem uma chegada do Souza pelo lado direito, ele bate, desvia e o Klemer tira no cantinho, isso já era no final do jogo. Tem um chute do Júnior desviado para fora, mas a rigor, grande defesa do Klemer não tem. O Inter consegue se segurar com esses 3 zagueiros, depois ainda sai o Rafael Sobis com problema muscular, coloca o Michel. A ideia inicial do Abel era tirar o Tinga para botar o Michel, que o Michel já naquela altura jogava com um meio atacante. Aí sim o Fernandão vira um centroavante, joga mais à frente para tentar bater de frente com 2 zagueiros para ganhar essa bola, para conseguir controlar, para o Inter não sofrer tanta pressão. O Inter sofreu pressão, mas não efetiva de chance clara. Mas incomodou o São Paulo por ter mais posse de bola. E aí o torcedor do Inter muito provavelmente teve o medo de a qualquer momento o São Paulo conseguir virar alguma bola e aí talvez conseguir um empate. Mas o Inter conseguiu se segurar, mesmo com as substituições que teve o Muricy Ramalho. Depois ele coloca o Richarlison para dar um poder a mais pelo lado esquerdo, tirando o Leandro, que já estava esgotado, colocando o Lenilson pelo lado direito. O Richarlison até tem uma chance a 40 minutos, numa jogada com o próprio Aloysio Chulapa, ele rola para o Richarlison dentro da área bater mal, até bate para fora. Mas o São Paulo incomodou, mas não conseguiu criar grandes chances. O Inter se segurou como pôde, com 3 zagueiros, e fazendo uma grande partida no Morumbi, encarando de frente um São Paulo que era campeão do mundo, era campeão da Libertadores, e ali o Internacional mudava de patamar no cenário internacional. O Internacional encaminhava a sua primeira Libertadores, a sua primeira conquista da América. Então, galera, essa é a minha análise do 2-1 do Internacional no Morumbi, a minha homenagem para os colorados, pelos 111 anos de história do clube. Me diga o que você se lembra daquele dia 9 de agosto de 2006, o que você estava fazendo, onde é que você viu o jogo, se você foi a São Paulo, de repente, no Morumbi, 71 mil torcedores no Morumbi. Deixa a sua opinião sobre a minha análise, se você gostou. Também me dê sugestões sobre futuros jogos que eu posso analisar aqui do Internacional, desde que eu possa ver na íntegra, coisa que eu fiz com esse jogo São Paulo Internacional. Então a gente volta aí no próximo episódio sobre jogos históricos da dupla Grenal. Valeu, rapaziada. Grande abraço.